No meu relógio já são 8h02. Vamos começar? Bora. Vamos. O meu são 20 horas. 20 horas, então. Então, vamos... Ó, a Lala levantou a mão aí. Quer falar, Lala? Muito bem. Vamos fazer a nossa oração. Vamos nos aquietar um pouquinho. Ela mostrou que ela está aqui, que ela está aí. Ah, tá certo. Vamos nos aquietar um pouquinho, pedindo a proteção divina para os nossos trabalhos, pedindo a companhia dos bons espíritos e pedindo ao nosso divino amigo Jesus que possa abençoar o nosso querido planeta Terra, o nosso querido Brasil, que abençoe a todas as pessoas que estão portadoras do Covid, que abençoe também a todas as pessoas que estão na linha de frente do combate dessa pandemia. Façamos uma pequena oração silenciosa. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e a companhia dos bons espíritos, nós iniciamos o nosso estudo da noite de hoje com votos de paz para todos. Que assim seja. Que seja. Muito bem, nós estamos estudando a Revista Espírita do ano de 1858. E hoje nós estaremos apresentando alguns artigos do mês de julho. E foram escolhidos previamente três artigos. A inveja, por São Luís, o espírito batedor de Bergs a Berne e espíritos impostores, o falso padre Ambrósio. Então, a inveja será apresentada pela nossa irmã Graça, o espírito batedor pelo nosso irmão Kleber, e Cristiana apresentará espírito impostor. Graça, você tem 10 minutos, minha amiga. Ok. Então, comecemos. Então, o que me coube, né, desse trabalho de hoje foi a dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao Senhor D. Então, ele no texto, né, no artigo, começa dizendo que o São Luís, que ele tinha prometido uma dissertação moral que seria para ele apresentar em uma das sessões da sociedade, que deve ser da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, suponho, né? Que aqui só diz apenas que é uma das sessões para a sociedade. E então ele começa dizendo, aí o texto começa explicando que o senhor D ele estava com dúvidas quanto à questão da mediunidade dele. A dúvida não tinha nada a ver com a religião, com o espiritismo, mas tinha a ver que ele não estava seguro ainda, que ele estava no início do seu desenvolvimento, da sua mediunidade. Aí ele pede para São Luís para ditar para ele essa dissertação sobre a inveja, e assim é feito. E então ele começa, né, ele chamando a atenção de que é do quanto é sério, né, do quanto é perigoso, né, eu não uso essas palavras, as palavras são minhas, de que a pessoa, no caso, sentir inveja. Aí ele mostra ao longo da dissertação que o invejoso, ele é um atormentado, ele é uma vítima dele mesmo, porque ele não se contenta com o que tem, e ele deseja o que o outro tem.
E bastaria, né? Bastaria, segundo o texto, que a gente sabe disso, que se ele não ficasse olhando para cima e olhasse um pouco para baixo, que ele ia ver que há tantas pessoas sofrendo com situações adversas na vida, mas que essas pessoas se conformam com isso, sabem lidar com isso, e que não sofrem, né? Que elas não sofrem o tipo de sofrimento que ele sente, porque ele busca para si mesmo, né? Esses tormentos voluntários, como traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, vejamos, nós já temos tantas coisas que às vezes podem tirar a nossa serenidade, que pode nos fazer atormentados, né? E algumas pessoas, elas criam para si esses tormentos. E a inveja, né? Assim, como o orgulho, como outros desses que fora do espiritismo, chamado de pecados capitais, os tormentos voluntários. E então, ele vai e continua, né, dizendo que tem... o São Luís, aqui eu coloquei aqui um resuminho que ele diz da inveja. A inveja é uma das mais feias e tristes misérias do vosso globo. Junto com o orgulho, né? Logo depois do orgulho, a inveja é considerado um dos piores vícios que nós temos. Eu digo que nós temos, que é interessante, eu li um livro sobre a inveja na coleção dos 7 Pecados Capitais, que numa coleção que cada autor falava de um desses vícios. E tanto no que eu vi, porque me chamou a atenção também, que embora a inveja seja uma coisa assim que todo mundo sabe o que é inveja, né? Todo mundo sabe. E todo mundo diz que já se sentiu invejado por alguém. Mas ninguém admite que sentiu inveja. E ainda, né, a gente vê no cotidiano, às vezes, quando a pessoa diz assim, olha, eu achei lindo, eu fiquei até com inveja. Olha, foi invejinha branca, não é? Então, é algo que as pessoas ficam constrangidas, se sentem inveja, que nunca admitem. E eu até acredito que cada um de nós, não essa inveja, porque a inveja, ela muda muita coisa, ela é capaz de tirar a vida de alguém, ou alguém é capaz de perder a vida pela inveja. Mas eu digo assim, eu acho que a inveja tem vários graus, né? Eu acho que uma inveja, digamos assim, menor, em alguns momentos da vida, a gente está sujeito a sentir. Só que a gente reage àquilo, pode reagir àquilo, né? E de acordo com o texto também, diz que é a caridade e a fé que podem, né, extirpar isso de dentro de nós, que é através da caridade, em qualquer aspecto da caridade, né? Dentro da caridade, ela se apresenta de tanta forma, né? Consolar alguém é uma caridade, ouvir alguém é uma caridade, ter paciência com alguém é uma caridade, né? E que às vezes é muito doar o tempo é uma caridade. Então, na caridade que a gente pode curar esse mal, né? Que, como diz São Luís, que é uma das misérias, né? Feias e tristes misérias da humanidade, do globo. Então, o que mais? Embora, como eu estava dizendo, seja algo assim tão conhecido, me chama a atenção que todas as obras básicas de Kardec, todas trazem algo sobre a inveja. Eu vi, além do livro do Espírito, além do livro dos Espíritos, além do livro dos Médiuns,
na revista também, em 2 momentos da Revista Espírita, até que nós já estudamos, a do mês de maio, quando fala de orgulho, fala da inveja também. Eu lembro porque fui eu que fiquei, né, com essa dissertação. Então, e também no Evangelho. Então, é porque realmente é algo destruidor, a inveja. Tanto que nas obras básicas a gente vê que ela está, que sempre é feito menção a ela, né? E me chamou, então, muita atenção, principalmente nos Bem-aventurados os aflitos, né? Quando fala desses tormentos voluntários, né? Eu achei uma coisa assim que eu fiquei pensando sobre isso, né? De a pessoa buscar seu próprio tormento, se machucar, né, por invejar o outro, por querer aquilo que o outro tem, que ele não tem. E ainda mais, que há momentos que a pessoa, o invejoso, a invejosa, ele chega até a pensar, e por que não eu não tomar para mim isso que o outro tem? Então, isso vai levar a crimes, né, a roubos. Acabou? Falta um minuto. Tá bom. Então, eu vou então ler só um pouquinho aqui que tem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Aí ele questiona, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente febricitantes. Eu achei forte isso. O que não tem os outros possui-lhes e causa-lhes insônia. Imagina, né? E realmente isso acontece. Então, eu fui dentro do meu tempo, né? Dentro do seu tempo, muito bem. Ok. Mas você depois vai ter mais tempo para completar alguma coisa se quiser. Tá bom. No final, a gente lhe disponibiliza mais tempo. Tá bom. Kleber, 15 minutos para você, meu amigo, o espírito batedor de Bergzaberg. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui o tempo. Certo. 20h13. Pois é. Vamos com os batedores. O resumo da lei dos fenômenos espíritas, no item 28, Kardec faz uma observação interessante. Ele diz é convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Então, Kardec mostra qual é a finalidade dessas manifestações físicas, sendo elas podem ser espontâneas ou involuntárias, né? E mostrando, também ele vai mostrar que sempre existiu que Tertuliano. Eu pesquisei sobre Tertuliano e encontrei que ele foi um autor das primeiras fases. Ele nasceu e ele foi o primeiro cristão a escrever uma obra em latim. Ele era muito prolixo e ele era um polemista contra a heresia. E Kardec relata que nos textos dele, ele fala também de vários casos dessas manifestações físicas que têm acontecido através de muitos anos, né? E de muitas épocas. Mas também no Livro dos Espíritos, ele fala Kleber, está cortando o seu áudio. Feche sua imagem, feche a câmera, fique só o som para ver se melhora.
Deixa eu ver aqui. Feche a imagem, que aí melhora por causa da internet. Fechei. Melhorou? Melhorou, pronto. Melhorou. Melhorou. Certo, tá ok. Então, Kardec fala no Livro dos Espíritos, ele fala no capítulo 1, na 106, a classe dos espíritos batedores, e faz um relato dessas características desses espíritos, o tipo de espírito que é capaz de fazer esse trabalho de batedores. E eu vim encontrar também no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, todas as explicações, em grande parte, do que é que significa o espírito batedor e como é que eles fazem essas ações. Tanto Kardec ele vai dizer, logo no começo dessas manifestações, teoria de manifestações físicas, que primeiro ele demonstrou a existência dos espíritos, pelo raciocínio e pelos fatos. Depois, ele mostrou a possibilidade de que os espíritos agirem sobre a matéria. E depois ele mostrou que se deve conhecer como se opera essa ação, como procede para fazer mover os objetos que são inertes. E aí, nessa teoria de manifestações físicas, ele faz umas perguntas ao Espírito São Luís. E a primeira delas é: o fluido universal é uma emanação da divindade? E o Espírito fala que não. É uma criação da divindade, tudo é criado, exceto Deus. E aí, na pergunta 7, no item 7, ele diz: uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar uma espécie de estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. E ele fala, São Luís, até certo ponto dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. E aí, na pergunta 8, ele já entra mais diretamente sobre como, utilizando o fluido, o espírito pode utilizar dessa ação sobre a matéria. Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? A resposta: combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Então, fica claro que a ação que o espírito exerce, ele precisa de um médium, e um médium que tenha essa afinidade com o fluido que ele tem também, o espírito. E é junto o fluido do espírito e o fluido do médium é que ele consegue atuar sobre a matéria. E na pergunta 9, ele faz: os espíritos levantam a mesa com a ajuda de braços, de certo modo, solidificados. Kardec, ele fala um pouco antes, dizendo que ele se surpreendeu com a resposta dos espíritos, porque ele achava, ele de uma maneira intuía, que seria dessa forma. Os espíritos utilizariam do braço solidificado para agir. E aí foi completamente diferente o que os espíritos falaram. Em resposta, ele diz: quando uma mesa se move sobre as vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida fictícia. Assim preparada, a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer
pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que une à matéria. Esse laço que constitui o que chamais perispírito vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Em seguida, ele pergunta: os espíritos que chamam em sua ajuda, e são inferiores, estão sobre suas ordens? São Luís responde: iguais quase sempre, frequentemente vêm por si mesmo. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desses gêneros. Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. E aí ele faz uma pergunta interessante. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles. Mas perguntamos, se em razão de serem mais desmaterializados, teriam força de fazê-los se tivessem disso vontade? Eles têm a força moral, a resposta. E os outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem os espíritos inferiores como fazeis com os carregadores? Aí uma outra coisa interessante que ele fala é: ele pergunta, qual é o papel do médium nesse fenômeno? Já o disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do fim da ação. Logo que a quantidade do fluido não é mais suficiente para animá-la. Aí eu achei bem interessante que mostra que a ação do espírito a fazer o efeito físico, ele vai depender da quantidade de fluido que eles possam estar colocando naquela ação. E uma vez gasto esse fluido, a ação deles, o fenômeno, acaba, porque precisa dele para que aconteça. No espírito, ou melhor, naquele espírito batedor de Berezina, Kardec faz o invoca e ele vai responder várias perguntas sobre isso. E ele, apesar de entender que o que acontece é a ação do pensamento dele, do fluido dele, para envolver o objeto, e que ele não está dentro do objeto, ele está ao lado, ele pode tocar ou não tocar, mas que ele emite os fluidos dele, envolvendo, também pega os fluidos do médium, mas ele não sabe exatamente explicar como é que acontece. Ele acha que é apenas a vontade dele. Uma outra coisa bem interessante que Kardec vai falar é que muitos espíritos utilizam, por exemplo, tocam as teclas dos instrumentos e acham, como também esse de Berezina falou, ele acha que é só a vontade dele. Mas aí Kardec vai dizer
que a maior parte dos espíritos eles são tão materializados, quanto minuto falta, tão materializadas, que eles têm a impressão Faltam 3 que minutos, eles Kleber. utilizam 3 minutos, que ele tem a impressão que eles estão teclando com as mãos, mas na realidade é o fluido e a intenção dele que é tão forte, mas a materialidade também dele é tão forte que eles imaginam que estão teclando, mas é o fluido que ele emite junto com o do médium que faz acontecer. Sobre esse espírito batedor, Kardec ele explica que ele foi invocado e que, posteriormente, ele vai falar como foi que esse espírito, a resposta desse espírito. Também aqui no Livro dos Médiuns, Kardec diz que esse espírito batedor ele demorou 8 anos agindo sobre aquela médium. E ele considera que essas visitas são más visitas, é assim que ele coloca, más visitas. E como esse batedor, muitos outros operam com essa finalidade de mostrar à humanidade de que nós somos espíritos. Uma outra coisa que me impressionou também bastante foi que a própria prefeitura da cidade exigiu, aconselhou ao pai a internar numa casa de saúde a médium, e ela foi internada. E foi proibido, completamente proibido, qualquer visita que não fosse aos dos médicos. Então, eu fico assim imaginando, porque Kardec falou no arquivo anterior, que não se devia, aconselhou, não se devia tratar com medicamentos. Então, eu imagino quanto de medicamentos, de técnicas que esses médicos devem utilizar com essa jovem e quanto sofrimento ela passou. Me lembrei também de, na reunião mediúnica em que nós participávamos, várias vezes vieram espíritos que foram mandados para hospício pela própria mãe ou pela família, por eles terem mediunidade e por a família ser evangélica, e que eles desencarnaram lá através das técnicas que se usavam. 1 minuto, Kleber. Excluiu 1 minuto. E que eles tiveram a dificuldade e muito revoltados com essas atitudes. Então, fica claro, quando nessa teoria das manifestações espíritas, fica bem claro para a gente de como acontece. E é justamente isso que Kardec fala para todos nós, que nós devemos conhecer com profundidade essas razões espíritas, a técnica espírita, para entendermos como é que acontecem esses fenômenos e como é que nós podemos agir sobre eles. E daí diminui ou acaba completamente o medo que nós temos dessas situações, porque o conhecimento é como uma luz que vai apresentar-se para nós, para que a gente não tenha medo quando nós sabemos como acontecem esses fenômenos tão impressionantes para muita gente, mas tem a função de alertar a humanidade, acordar a humanidade para essa espiritualidade e, principalmente, para a nossa vida interexistencial. Muito obrigado pela atenção. Concluí. Beleza, muito bem. Muito bem. Gilson, você marca meu tempo aí, por favor, 15 minutos. Cristiana não entrou, não, né? E eu vou apresentar no lugar dela e 15 minutos, Gilson. Eu vou fechar minha câmera porque eu estou na fazenda aqui e aí a internet tem hora que está dando umas travadas. Então eu vou ficar sem a câmera justamente para ter só o áudio. Estão me ouvindo bem? Estamos. Beleza, muito bem. O próximo artigo, justamente da Revista Espírita, né? Graça apresentou da inveja, trazida por São Luís. Kleber apresentou o espírito batedor de Bex Aberne.
falando justamente sobre os fenômenos de efeito físico, as teorias das manifestações físicas, e agora nós vamos trazer o que Kardec fala como sendo alguns dos escolhos das comunicações espíritas. E ele vai trazer justamente esse título, né, os espíritos impostores. Vamos nos lembrar que nós estamos na fase inicial da Revista Espírita, julho. Vamos nos lembrar que Kardec só tinha lançado a primeira versão do Livro dos Espíritos com 501 perguntas e o livro Instruções Práticas de 1858. Quando Graça falou sociedade, justamente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi lançada, que foi inaugurada em 1º de abril de 1858. Isso é interessante para a gente ficar ligado nessa cronologia, para a gente se situar, porque aí a gente vai acompanhando a evolução do pensamento de Kardec e a publicação das novas obras. Vamos nos lembrar que Kardec tinha lançado a Escala Espírita. Veja que nós apresentamos a Escala Espírita, eu acho que esse grupo apresentou também, no mês de abril de 1858, onde Kardec, depois da Escala Espírita, da revista, ele leva para o livro Instruções Práticas, e na segunda edição que ele vai trazer para o Livro dos Espíritos, mas ele já tinha lançado a Escala Espírita. Nessa Escala Espírita, ele mostrava justamente o quê? Mostrava que os espíritos não estão no mesmo nível de progressão espiritual e que os espíritos não têm o mesmo nível de moralidade e intelectualidade, cada qual está num nível diferenciado. E que esses espíritos vinham se comunicar com a gente. E que essas comunicações nós teríamos que ter cuidado, porque haveria alguns espíritos que, segundo a escala espírita, aqueles que estavam na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que esses espíritos poderiam assumir personalidades de outros, ou poderiam assumir falsas personalidades. E ele chamou muito bem a atenção, se a gente for ver na escala espírita, na pergunta 100, Kardec vai deixar claro qual foi o objetivo dele ter feito essa escala espírita. Ele vai dizer assim: com o auxílio desse quadro, quer dizer, da escala espírita, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, ou seja, daqueles espíritos que podem se comunicar. Aí ele vai dizer mais ainda: é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Veja que ele alertou isso lá no mês de abril de 1858, a gente já está em julho. Por isso que é interessante essa escala espírita, inclusive é uma coisa que é muito pouco falada, né? Eu vou dar ênfase a isso, é pouquíssimo falada no movimento espírita, é pouquíssimo estudada a escala espírita. Eu vim me debruçar sobre a escala espírita de 2 anos para cá, quando a gente começou esses estudos. Eu lia parcialmente, assim como nós lemos, para estudar, entender que os espíritos são divididos em 3 ordens e que essas ordens têm classe, que a gente começa a entender. Por isso que ele diz, olha, um dos escolhos, ele começa o artigo assim: um dos escolhos apresentados pelas comunicações espíritas é a dos espíritos impostores, ou seja, daqueles espíritos que lá na escala espírita ele colocou como sendo na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Lá na escala espírita ele não vai botar o nome de impostores, né? Ele não vai dar essa classe, mas ele vai dizer, por exemplo, que são os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, mas ele se encaixa mais nos levianos quando ele diz: gostam de causar pequenos desgostos, né, de induzir maldosamente por meio de desmistificações e espertezas. Quer dizer, a gente percebe isso aí.
E aí Kardec vem dizer, olha, suponhamos que a gente encontre no meio de uma multidão pessoas que venham se comunicar com a gente sem que a gente conheça, e aquela pessoa vem e assume uma personalidade famosa. E é verdade, a gente vai pegar até hoje com os meios de comunicação. De repente alguém liga para a gente e diz que é fulano ou cicrano, uma pessoa famosa, e a gente não conhece pessoalmente a pessoa, e aí pela voz a gente pode ser enganado. Então é mais ou menos o que Kardec começa a dizer, que os espíritos podem nos enganar, assim também como os encarnados, as pessoas podem também. Tanto é que ele diz, façamos uma comparação sem sairmos da nossa humanidade material, ou seja, quer dizer, também aqui entre os encarnados a gente pode ser enganado. E aí ele vai trazer um artigo que foi publicado no jornal Espiritualismo de Nova Orleans, em dezembro de 1857, Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? Vamos nos lembrar que na Revista Espírita, na introdução, Kardec vai dizer que lá nos Estados Unidos tinham 17 jornais sobre espiritualismo, e em Paris não tinha nenhum, por isso que ele lançou a Revista Espírita. Então, nesse jornal, um artigo trazendo a conversa de dois espíritos através de dois médiuns. E aí, um dos espíritos assumia a personalidade, né, de Padre Ambrósio, outro de Clemente XIV. Nós vamos lembrar, né, quem foi Padre Ambrósio. Padre Ambrósio foi uma pessoa contemporâneo do Papa Clemente, e Padre Ambrósio era uma pessoa muito boa, né? Foi um sacerdote falecido lá nos Estados Unidos, era um homem de bem, de grande inteligência, que deixou a memória venerada. E aí, um diálogo, aí Kardec diz, olha, nesse diálogo entre esses dois espíritos, que se autodenominava Padre Ambrósio e Clemente XIV, esse diálogo era ridículo. E ele diz mais ainda, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. Vamos fazer um parêntese aqui, gente. Kardec o tempo inteiro, desde do fenômeno das mesas girantes, ele sempre teve um cuidado muito grande com a identidade dos espíritos. E ele dizia sempre o quê? Por isso é que ele trouxe depois, lá para a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, um critério que ele utilizou durante toda a codificação, que era o quê? A universalidade do ensinamento dos espíritos. Aí ele dizia sempre, nós vamos ver na Revista Espírita, o tempo inteiro ele dizia, olha, aquilo que os espíritos trazem de informações podem ser apenas artigo de fé deles, pode ser apenas ideias. A partir do instante que começa a haver similaridade das ideias dos espíritos, e aí no livro dos espíritos, na pergunta 257, ele vai dizer isso, ele vai dizer, depois de consultar milhares de espíritos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai dizer, depois de consultar mais de 1000 centros espíritas, a gente chegou a essa conclusão, ou seja, não é a ideia apenas de um espírito que ele seguia, era a ideia de centenas de milhares de espíritos para formar o quê? Uma universalidade dos ensinamentos. E aí Kardec vai dizer, olha, esse diálogo é um diálogo ridículo. É um diálogo que o pessoal que publicou nesse jornal não atentou para isso, né? Eles deveriam observar, deveriam fazer observações a respeito desse diálogo. E o jornal não fez isso. Aí Kardec começa a fazer logo essa observação, mas ele não se contenta só com isso. Veja como Kardec era. Aí, normalmente, nós vamos perceber sempre nos artigos, como esse que Kleber apresentou, como outros artigos relacionados a espíritos batedores ou a notícias de jornais, ele vai evocar aqueles personagens ou aquelas personalidades. O que foi que Kardec fez? Evocou o espírito
do verdadeiro Padre Ambrósio. E aí nós vamos perceber mais ou menos como é a evocação. Falta 3 minutos aí, né? Eu vou dar uma adiantada. Aí ele evoca o padre verdadeiro, que é o Padre Ambrósio, e diz: Padre, vem cá, você que é Ambrósio de verdade? E aí ele disse sim, né? E aí ele diz: foi você, naquela conversa que foi publicada no jornal, onde está a informação que fora você, junto com Clemente, aquilo ali é verdade? Eles, não, aquilo não é verdade, não. Aqueles dois, eu não era eu, e ali o outro espírito também não era Clemente, eram espíritos brincalhões, pelotiqueiro, como ele falou. E ele continua fazendo questionamento, né? E ele diz: mas como é? Na pergunta 5, como pudestes permitir coisas semelhantes em vosso nome? Por que não viesse desmascarar? E a resposta do Espírito verdadeiro, né, do Padre verdadeiro, ele diz: porque nem sempre posso impedir que os homens e os espíritos se divirtam. Então, os espíritos nem sempre proíbem ou nem sempre têm um controle total. E continua vários questionamentos, onde na questão 8, né, ele vai perguntar, não, na pergunta 7 vai perguntar o padre: por que os espíritos não ensinam em Nova Orleans princípios perfeitamente idênticos aos que aqui nos ensinam? Ou seja, por que é que lá nos Estados Unidos eles não trouxeram informações do espiritismo como trouxeram na França? E ele disse: em breve lhes servirá a doutrina que vos é ditada. Haverá apenas uma. Ou seja, nós vamos ver, com o passar do tempo, que muitas informações vai chegar para Kardec através de cartas, de jornais, a respeito de evocações, de informações dos espíritos lá dos Estados Unidos, que foram aproveitados por Kardec na França. Só que a partir da pergunta 9, aí Kardec... Encerrou? Falta 1 minuto? 2. 2 minutos, beleza. Aí Kardec evoca o falso Padre Ambrósio. Aí nós vamos ver a partir da pergunta 13, ele evocar. E o espírito simplesmente disse: olha, eu estou lá simplesmente porque eles me chamaram e eu estava me divertindo e eles gostaram. E aí Kardec vai e evoca também o falso Clemente, 14, e ele, do mesmo nível, volta a se divertir. Por fim, Kardec volta e evoca o verdadeiro Padre Ambrósio, que isso aí está a partir da pergunta 22, 23 e 24. E ele passa a questionar, por exemplo: esses espíritos são errantes ou reencarnados? Ou seja, aquele que assumiu a personalidade do Padre Ambrósio e do Clemente estava encarnado, eles não errantes, quer dizer, estavam no mundo espiritual, desencarnados, precisando. Mas não seriam suficientemente perfeitos para o desprendimento, caso eles estivessem encarnados. Olha uma coisa interessante, eles, se tivessem encarnado, eles não teriam condições de se comunicar, porque ainda estavam muito ligados ao corpo. E, para finalizar, a pergunta 25, 24, e aí pergunta a ele: e vós, Padre Ambrósio, em que estado vos encontrais? Eles: encarnado é um mundo feliz e desconhecido para vós. E aí veja que diferença: o espírito que está numa condição mais progressiva espiritualmente, que é o verdadeiro Padre Ambrósio, encarnado em outro planeta, e teve essa condição de vir para cá. Kardec levou esse artigo para o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Mas eu vou deixar para fazer esse comentário logo depois, quando eu voltar no meu tempo. Então, agora a gente deixa aí com você, Gilson. Pode pegar aí 4 minutos, pode pegar 5 minutos até, que tem pouca gente, então 5 minutos para você. Comentário dos 3 artigos. Começa comigo. Ok. Tá. Eu deixei algumas referências principais que eu vi. No da Graça, por exemplo, quando nós falamos da inveja, muito bem colocada a Graça, só porque eu tenho também, eu gosto de falar isso, que eu tenho uma coisa assim muito pessoal, porque vocês veem que pode... Isso aí é a maneira de eu me defender que pode estar
errado, viu, gente? Mas eu acho que a inveja, assim como Ô, Gilson, experimente sua câmera também, Gilson, para ver se melhora a internet, que está travando. Deixa eu desligar o vídeo aqui, gente, para ficar só o áudio. Eu acho que a inveja, assim como o orgulho branca, nós falamos, nós temos uma inveja boa. Eu acho que tudo que é dosado, ele nos impele a um crescimento, alguma coisa. Essa inveja doentia, uma graça bem colocou lá, que às vezes chega ao ponto de querer tomar o objeto, se for objeto material, chega ao ponto de cometer algum desatino de agressão física, tudo. Essa é uma inveja doentia. Assim como o orgulho, a gente fala, nós colocamos aí no nosso desenvolvimento, é o egoísmo e o orgulho. E eu colocaria também a inveja. Mas se nós tivermos orgulho do que nós somos, se nós tivermos orgulho do que nós produzimos, de maneira equitativa, de maneira equilibrada, isso nos impele, inclusive, a nós melhorarmos. Agora, esse orgulho doentio, assim como a inveja doentia, isso que estraga todo o nosso processo de crescimento. Com relação aos batedores, a necessidade do fornecimento de alguma coisa mais material para que se pudesse materializar essas ações. Esse fluido animal, a necessidade e a importância desse fluido animal para que houvesse esse tipo de fenômeno mediúnico. E aí a gente vai ver que a importância da atmosfera do planeta. O tanto que, apesar de nós estarmos esse planeta, apesar de nós estarmos num planeta de prova e expiação, onde a matéria ainda é uma coisa muito densa, o nosso processo de evolução, ao longo desses 100 e poucos anos, já tem muita diferença. A necessidade que nós temos ainda de conviver com essa matéria pesada. Como nós ainda estamos presos a essa atmosfera que nós não podemos ainda, nós não sabemos ainda o que nós faríamos se nós tivéssemos mais livres. E com relação, Itamar, então vamos lá, com relação ao terceiro tema, esse vai dar tempo de falar muito, não vai dar tempo de falar muito, mas deixa para a próxima, mas essa perspicácia de Kardec aí, de colocar principalmente o que você definiu lá, voltou lá nessa escala espírita, para que nós começássemos a entender todo o processo de desenvolvimento e começássemos a analisar as comunicações que vêm, as influenciações que vêm para nós, médiuns, para nós podermos definir, sem a necessidade dos olhos físicos, mas com a sensação do nosso potencial físico, dos nossos órgãos que absorvem essas sensações, dos 5 sentidos nossos, a necessidade de nós avaliarmos. E a clareza que ele coloca também, quero destacar, que nós damos aquilo que nós temos, ninguém dá o que não tem. Esses espíritos galhofeiros que vieram aí, esses que vieram fizeram se passar por espíritos mais evoluídos, o que eles falaram? Eu quero me divertir. Eu estava ali, eles acharam bom. Então, assim, a necessidade, nós podemos identificar, se nós trabalharmos isso através do estudo, através do que nós estamos fazendo, nós podemos identificar a qualidade das nossas companhias. Nós podemos começar a identificar o que é nosso, o que é influenciação e o que nos domina. Eu acho que é mais ou menos isso.
Beleza. Depois tem mais tempo. Vivaldo, o seu tempo, Vivaldo, 5 minutos. Você fechou seu som, Vivaldo, agora. Abri agora. Abriu. Aí abriu. Beleza. Por sorte, eu consegui chegar bem quando Graça estava no caminho, a metade do caminho, mas consegui, né? Eu estava sem internet no momento. O que nós vemos na falação de Graça sobre a inveja, vamos dizer assim, são alertas e mostram o quanto nós ainda estamos longe da meta, porque aquelas instruções dadas por São Luís, 1858, 59, falando sobre a inveja, se colocasse para 2001, era a mesma coisa. Os seres humanos ainda são muito invejosos, ainda vê sempre no outro o lado melhor. Então, isso que ainda nos prende aqui. Eu achei interessante aparece que um dia desse eu assisti aí, uma dessas de 15 minutos na televisão, que o palestrante falou que nós erramos porque somos humanos. Aí ele disse que depois do Espírito chamou ele para corrigir, nós encontramos um erro, aí você tem que corrigir, mas não vai dar tempo mais. Ele está falando sobre o Espiritismo, tem que corrigir. Nós não erramos porque somos humanos, nós ainda somos humanos porque erramos. Na realidade, nós somos criaturas celestiais. Essa aqui é uma das etapas mais baixas que nós estamos passando. E por isso mesmo nós trazemos o orgulho, a vaidade, a inveja e tantas coisas mais. Isso não era mais para estar conversando, vamos dizer assim, só lá no século XVIII ocorria isso, o povo tinha muita inveja, século XIX, passou o século XX, não existe mais isso no planeta, XXI, então, nossa, não tem, essa coisa não existe mais. Ou no passado. E, na realidade, basta olhar à nossa volta, que ainda está muito arraigado essa inveja, muitas vezes o orgulho e outras coisitas mais. Então, nós vemos o quanto nós estamos caminhando lentamente. Demos uma boa avançada, vamos dizer assim, no lado científico, mas no lado moral, esse lado da evolução moral, o ser humano está bem atrasadozinho. Não fosse a bondade, vamos dizer assim, dos espíritos, nós estávamos, vamos dizer, bem enroscados, né, em nossa situação, porque nos dias de hoje, basta olhar à volta, não dá para admitir, estava até comentando com o pessoal deles, como é que do século XXI, da pessoas de grande conhecimento por a nossa época, né, chamados cientistas, intelectuais, fabricam armas. Passam décadas e décadas nas academias, estudando, e o final que ele destina ao estudo dele poderia ser um grande cientista, fazer remédios, isso, aquilo outro para a humanidade, fabrica armas que eles chamam de modernas. Então, olha o que ele colocou, a ciência, o seu grau de evolução, onde ele foi colocar, na execução de armas. Então, nós vemos o quanto nós estamos atrasadíssimos, né, nessa situação ainda, né? Quanto a segunda, que foi do Espírito Batedor, que até cheguei a falar uma semana, cheguei a comentar uma semana, nós vemos o quanto Kardec foi safo no início da sua caminhada, que ele começou a perceber que era necessário trazer informações sobre espíritos, né, das naturezas dos espíritos, tanto é que ele trouxe a escala espírita, foi inteligentíssimo e humilde ao mesmo tempo a pegar material de todo canto do mundo, chegar para ele, estudar, selecionar e só ir colocar e divulgar. Então, imagine hoje, 2021, se nós tivéssemos, com toda essa transmissão da internet, pudéssemos ver ao vivo e a cor todos os dias a manifestação de espíritos, como naquela época, mexendo com... Um minuto, Vivaldo. Né? Seria, de certa forma, uma grande divulgação, mas do lado intelectual, acho que não teríamos grandes avanços, não. E ele fecha com essa terceira parte que Itamar falou, justamente mostrando a necessidade do estudo sério para aquele que quer realmente evoluir, que quer aprender, saber distinguir com quem nós estamos nos comunicando, a qualidade dos espíritos que estão se comunicando, e a gente saber que tirar vamos dizer assim, o proveito, ainda que a comunicação fosse com um espírito inferior, se nós soubermos que é um espírito inferior e soubermos tirar proveito, pelo menos vamos saber, aqui eu não posso mais errar, nesse aqui eu estou notando que é um espírito
um zombeteiro, um outro espírito que tem que se passar por uma grande personagem. Então, são formas de aprendizagem que Kardec colocou naquela época e que foi tão importante que até os dias de hoje, para quem estuda, até agora, até esse momento, eu não vi uma falha que assim dissesse, não, ele falhou aqui, a gente tem que mudar. E se alguém encontrou, que mostre que até agora eu não encontrei realmente uma falha nos apontamentos do nosso Kardec. É isso aí. Muito bem. Depois volta mais tempo para você. Lala, 5 minutos, Lala. Você pode falar? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Está ouvindo agora. Ah, que minha internet não está muito boa, mas vamos lá. Na verdade, eu me prendi muito ao tema mesmo que está lá na revista e não abri muito nas outras consultas, não. Mas nesse primeiro tema, com relação à inveja, esse texto ele nos lembra 3 pontos importantes, foi o que eu fixei bem, 3 pontos importantes para adquirir as qualidades mediúnicas. Aí, esses 3 pontos, ele passa pelos caminhos da paciência, vontade e exercício, né? Isso vai ser colocado lá. Então, esses 3 pontos são importantes para você, então, explorar tudo isso. A paciência, a vontade e o exercício, está lá no texto. E aí, isso faz a gente refletir que a inveja, ela traz um sentimento avassalador, pela necessidade de posse, né? Pela necessidade do que é do outro, né? E que sentimento é esse? O sentimento da inquietude. A inveja deixa a pessoa inquieta, né? Essa inquietação tem também um misto de egoísmo aí. Por que tem esse misto de egoísmo? Porque a ansiedade de ter aquilo que é do outro e não enxerga, não faz com que o invejoso enxergue a posição daqueles que nada têm materialmente, vamos dizer assim, mas eles fazem o quê? Bendizem a Deus. Então, a inveja cega, não deixa que você veja isso. Então, passa pelo crivo do orgulho também, do egoísmo, aliás. Esse segundo tema, o espírito batedor, essa terceira parte, ela tem um diferencial, né? Porque a menina, ela muda de quarto, né? Estava dando uma lida nesse texto, ela muda de quarto, depois ela é transferida para uma casa de saúde, e mesmo assim os fenômenos continuam acontecendo, né? Esse capítulo, ele até termina dizendo o seguinte, que tem explicações muito curiosas e instrutivas sobre esse espírito, mas que iriam publicar no próximo número da revista. Aí eu fiquei curiosa e breve eu vou ler, porque essa terceira parte ele termina exatamente dizendo isso, olha, nós temos explicações curiosas e instrutivas. Quando ele diz que é instrutiva, ele não disse é interessante, disse instrutiva. Então, certamente vem mais umas pinceladazinhas sobre esse espírito batedor aí, essa modalidade. No terceiro tema, os espíritos impostores, tem um ponto que me chamou a atenção, que foi o fato de que é bem claro uma condição para se reconhecer um espírito impostor. Essa condição, para se conhecer esse espírito, que em alguns casos, isso não é regra, mas que em alguns casos, eu diria que é a trivialidade. Nenhum espírito sério trata de coisas corriqueiras, triviais, numa comunicação séria. Então, só aí você já observa se ele realmente é um impostor, né? Porque se está tratando de coisas do dia a dia, sem importância, né? Não passa pelo crivo da seriedade. Então, foram essas 3 reflexões que eu fiz desses 3 temas. Muito bem. Dona Graça, 5 minutos para você. Está fechado o seu som.
dentro do que já foi visto, eu só queria mais uma vez acrescentar e reforçar sobre a inveja a questão de desejar o que o outro tem. Então, quando começa o ditado, o São Luís ele diz: vede este homem, seu espírito está inquieto, é o que Lala diz aí, sua infelicidade terrena, né, está no auge. Inveja o ouro e o luxo. Tudo bem, mas o que me chamou mais atenção é isso, e a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Eu acho que isso é terrível, porque você nem sabe o que é que você... Às vezes a pessoa pode ter tudo, ter o ouro, a pessoa já ter o ouro, já ter fama, já ter tudo que o dinheiro pode comprar. E ele não se sente feliz. Claro, não vai sentir se ele é uma pessoa invejosa, né? Esse mal terrível, e ele ainda invejar a felicidade do outro, que às vezes ele supõe que o outro seja feliz, ele nem sabe, né, verdadeiramente, cada um é que sabe o que lhe faz feliz e o que não faz. Então, desejar a felicidade aparente de outra pessoa. Então, desejar a felicidade do outro é desejar ser o outro. Né? Coisa terrível, é desejar tudo do outro. Né? Ele se nega, eu vejo que ele não se gosta, ele se sente pequeno, ele se sente diminuído, quando não tem ouro e quando tem ouro. Né? Aí o ouro, falando das posses. Então, eu achei isso assim terrível. Eu também andei dando uma olhada, né, sobre a psicologia, e o que é que a psicologia, como é que ela define a inveja, que não é nada diferente do que a gente já viu. A inveja é um sentimento com o qual todos convivem em algum momento de nossas vidas. Ele se inclui, né? Trata-se de um desejo de possuir o que a outro pertence. Portanto, se caracteriza pelo desgosto da felicidade alheia. Então, basta que uma pessoa esteja feliz, aquilo já pode incomodar a pessoa. E eu penso que também uma outra coisa que eu fiquei observando é que nesses textos todos, né, nessas dissertações morais, a gente sempre vê coisas assim de conhecimento, de ensinamento, e também não só para a gente ter conhecimento daquilo, mas para que nós, né, seres humanos, né, para que nós procuremos praticar aquilo. Porque não é interessante eu entender o que é inveja, saber por que as pessoas têm inveja. Agora, eu penso que eu tenho que olhar para dentro de mim. Né? Quando é que eu fui invejosa? Quando estiver numa situação, não é, de perceber, mas por que eu estou chateada? Será que isso tem a ver porque o outro me contou isso, e eu queria estar no lugar? Então, esses artigos, eles têm muita informação, mas também tem algo, vou usar a palavra batido, porque todo mundo fala inveja, todo mundo sabe o que é inveja, então não teria o porquê da gente estudar sobre isso, mas o porquê é que a gente reflita sobre a questão da inveja. Não basta o conhecimento. Pronto. Beleza. Kleber, 5 minutos, Kleber. Vamos lá. Se tiver ruim, eu tiro a câmera. Se tiver ruim, não, parece que está bom agora. Parece que agora está melhor. Pode ir. Melhor, né? Sobre a inveja. A inveja é uma das coisas mais difíceis da gente assumir. Tanto que a gente assume que é egoísta com a maior facilidade.
mas ninguém suporta a alcunha de invejoso. E hoje, na mídia social, é extremamente assim, incitante à inveja. Todo mundo só se apresenta na mídia de uma maneira bela, nos momentos mais gloriosos, inclusive, às vezes, são até fictícios, que é fake, mas se apresentam dessa forma. Então, as pessoas hoje são muito estimuladas a sentir inveja, porque o outro se apresenta daquela forma que ele gostaria. E como a quase totalidade, ninguém tem aquilo que apresenta, é um mar de inveja. Mas no caso aqui da mensagem de São Luís, eu achei bem interessante, porque dessa foi de uma outra forma como ele apresentou. Cada vez que ele vai apresentar, ele mostra de uma maneira diferente. Primeiro, ele havia prometido, e um médium que tinha dúvidas sobre a mediunidade, se era capaz de receber o espírito daquele nível, pede a ele, e ele, como sempre vê, e vendo que não era um teste que ele estava fazendo, mas sim era para que ele pudesse entender melhor essa vivência. E aí, uma outra coisa impressionante que ele foi falar sobre esse médium, é que esse médium ele tinha uma capacidade de receber espíritos evoluídos com uma grande facilidade. E também, depois dessa comunicação, Kardec aqui relata que não precisou de muito tempo para que ele chegasse a uma posição, como ele diz, não precisou de muita paciência, porque ele teve uma faculdade, que ele tinha uma vontade, um fervor, que unido a uma aptidão natural. A gente fica perguntando, essa aptidão natural só acontece quando você testa ela e conquista. Então, esse médium, em outra encarnação, deve também ter sido médium, minha consideração e meu pensamento. Quando ele fala aqui sobre a inveja, ele mostra como um tormento, e um dos piores tormentos, e ele dá também a ideia, como disse Graça de uma maneira muito clara, que é uma das mais feias misérias do homem. Então, São Luís, cada vez, ele me surpreende da maneira de abordar, de uma beleza da escrita assim, magnífica, como uma obra de arte, como eu digo sempre. Quanto aos espíritos impostores, me impressionou muito, que me impressiona, quando Kardec convida alguém à invocação, eles mudam completamente a postura que tinham nas outras reuniões. Está cortando o Kleber. Feche a câmera, por favor. Terminou? Está travando. Não, está travando. Fecha a câmera. O clima que existe lá, o ambiente que existe, os espíritos mudam de posição. E esses impostores, esses estão desencarnados, mas tem muitos impostores encarnados. E Kardec e a doutrina espírita, ela nos mostra esse conhecimento que devemos ter dentro de nós, ele tem que ser vivido, porque a gente encontra aqui na vida muitos impostores encarnados e que a gente não vê muitas vezes, porque eles simulam, eles não se mostram como eles são. E não se mostrando como eles são, se nós não tivermos, como diz, percepção do fluido que aquele espírito encarnado emite, e se não estiver atento à fala, à maneira como eles expressam, a gente pode cair em muitas armadilhas. Então, Kardec é de uma sabedoria, mas essa sabedoria não é para só ser vista intelectualmente. Pobre daquele espírita que, no afã de entender a doutrina, ou de estudar a doutrina pela beleza da intelectualidade que ela nos dá, não possa compreender que ela é um conhecimento todo moral, para ser vivido na moralidade do nosso espírito. Muito obrigado.
Beleza. 5 minutos para mim. Marque aí, Gilson, por favor. Faltando 1 minuto, me avise. Sobre a inveja, vocês já comentaram, todos com muita propriedade, tem a inveja explícita e implícita. Né? Eu me lembro que uma certa vez eu participei de um congresso quando um médium chegou e disse: olha, tinha um amigo meu que disse que queria, que feliz é que seria eu por ser médium, estar o tempo inteiro convivendo com os espíritos. E aí eu chamei ele para passar um final de semana comigo. E ele foi. Aí viu minha rotina, desde 7 horas da manhã até 2 da manhã do outro dia, de atividades em benefício dos outros, de assistência aos espíritos, inclusive de perseguições por espíritos desequilibrados. 2 dias depois dessa convivência, ele, tomando o café comigo, riu e disse: eu tinha inveja de você, agora não tenho mais. Então, a inveja é porque a gente não sabe o que os outros passam. Quando a gente sabe o preço que se paga da fama, o preço que se paga da vida que o outro leva, né? Aí é que a gente vai ver os outros 500. Sobre a identidade dos espíritos, no Livro dos Médiuns, Kardec diz uma coisa interessante. No capítulo 24, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Semana passada, uma companheira de um dos grupos de estudo ligou para mim e disse: Tamar, nós estamos com uma dificuldade muito grande aqui para identificarmos um espírito que está se autoafirmando como sendo Deolindo Amorim. E aí, como é que faz? E eu passei esse artigo 24 para ler. É difícil. Ou faz como Kardec fez, né, de analisar com critério, de observar, inclusive, linguagem, de observar as características, ou até de evocar, ou não vai identificar. Conheço casas espíritas que têm mais de 20 anos sendo enganadas por pseudos espíritos. Conheço. E, por fim, para fechar, sobre o espírito batedor, já foram 3 artigos, né? Kardec ainda vai apresentar mais. Eu vou chamar vocês para dar uma lida no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, quando o Erasto diz o seguinte: é que, para a produção desses fenômenos, ou seja, fenômenos de efeito físico, é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas em algumas do mediunizado. É que o fluido vital indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos é apanágio exclusivo do encarnado. Ou seja, tem que ter o fluido do médio, da pessoa encarnada. Se não tiver, nenhum desses fenômenos de efeitos físicos irá acontecer, como o Kleber muito bem apresentou, e todos nós já sabemos, né? Beleza, eu fecho aqui meu tempo e eu passo aí para você, Gilson. Você tem aí 3 minutos. Oi, Tamar. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo. Está muito ruim a internet aqui, inclusive do computador já acabou, do celular também está muito ruim. Mas eu nem não gastaria os 3 minutos, Tamar. Eu acho que as colocações que foram feitas, principalmente com relação à inveja, esses espíritos embusteiros que vêm se comunicarem, esses alertas que nós estamos tendo aí, ó, e nós vivenciamos isso no dia a dia, principalmente a cada dia que passa, esses grupos espíritas são visitados por irmãozinhos menos esclarecidos que querem se passar, que querem se fazer passar por outra pessoa, ou chega fingindo para ser esclarecido. O movimento no plano espiritual, nesse momento que passa o planeta, ele é muito maior do que há 50, 150 anos atrás. Então, assim, nós agora estamos passando realmente por um processo, nós agora que temos a abertura, principalmente agora essas comunicações, que nós podemos se comunicar à distância, isso que nós estamos fazendo eletronicamente, ó,
Então, assim, hoje nós estamos em muito mais condições. Deu uma travada aí, Gilson. A internet realmente está ruim dele. Porque na medida em que a gente busca o esclarecimento, na medida em que nós criamos um grupo de estudo, nós vamos estar absorvendo culturas diferentes, experiências diferentes, e que aí nos alerta em muitos momentos da nossa caminhada, da nossa vida, para assim, poxa vida, eu fui enganado naquele ponto, então eu deveria ter ficado mais atento com relação a isso ou não. Então, assim, nós estamos num processo hoje porque o planeta passando por essa convulsão, essa mudança, nós estamos num processo hoje que, se nós não ficarmos muito atentos, nós somos enganados de maneira muito mais sutil do que antigamente. Parece que antigamente, por falta até das condições que há hoje de percepções e etc., mesmo as nossas percepções mediúnicas, elas estavam começando, ainda eram um pouco obtusas. Hoje nós estamos muito mais sujeitos a fraude se nós não estudarmos, se nós não buscarmos uma análise crítica e buscar realmente a prática de seguirmos os objetivos dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que eu queria só fazer essa colocação, e com relação a pontuar mais, com relação a todos os 3 artigos, eu acho que não tem nem necessidade, que já está muito bem colocado, o tema já está esgotado. Beleza, Vivaldo, suas considerações finais aí. Eu acho que já foi por demais esclarecido. Eu quero só ver os próximos passos desse espírito batedor, como vai terminar. Porque o que nós vemos aqui era um espírito de ordem baixa, mas que foi de extrema importância naquele momento para Kardec, demonstrar ali a existência do espírito, como ele agia sobre a matéria, como eles agiam dessa maneira, a utilização dos fluidos, que a gente até então ele estava engateando nessa fase, e vem mostrar que o que a gente poderia pensar que era efeito de espíritos demoníacos, alguma coisa parecida, nada mais era do que um espírito utilizando de um fluido que nós desconhecíamos, a existência dele, que podia animalizar uma matéria e movimentá-la através de manipulação desses fluidos. Então, era um fenômeno natural, continua sendo natural se ocorresse novamente, mas que as pessoas, por não terem conhecimento, colocavam como coisas demoníacas. Podia muito bem ser coisas angélicas, ser coisa de anjos, essa movimentação, mas os homens da época, por não compreenderem, colocavam como coisas demoníacas, e os próprios médios eram o quê? Colocados em casa de saúde quando não eram utilizados como verdadeiros loucos, né? Então, nós vemos que o princípio foi muito difícil para esses médios, principalmente esse de efeito físico. Hoje nós temos uma certa tranquilidade para estudo, para trabalho na área mediúnica. Agora, estudo graças a quem? Aqueles do passado que se debruçaram sobre os fenômenos, estudaram e colocaram em prática e em livros, como nós temos aqui à vontade. De Itamar estava falando, eu dando uma olhadinha nos livros, olhando aqui os capítulos que ele estava falando, dando uma olhada. Quanto material nos foi trazido, quanto nós temos em mãos. E entre todos eles, a Revista Espírita quase ninguém leu, agora que a gente está começando. Então, imagine quanto material bom se tem para ver, para se aprender mais ainda, e para aí sim, chegar numa reunião e dizer, eu sou espírita. Não como alguns dizem, eu sou kardecista. Porque, na realidade, Kardec apenas com muito trabalho, com muito cuidado, montou todo esse material que nós temos em mão. Mas ele foi, acima de tudo, um estudioso, um bom senso, como alguns dizem, um bom senso encarnado. Então, nós temos muito que agradecer e aproveitar esse material que temos em mãos, se soubermos aproveitar para a nossa melhora, para o nosso progresso. E, como volto a dizer, nós estamos no lado moral, o planeta em si está muito, muito, muito
atrasado ainda, devíamos estar bem mais à frente. Muito bem. Lala, suas considerações, minha amiga. Eu não teria muito a acrescentar, mas só finalizando assim com relação à inveja, né? Porque às vezes a gente diz assim, quanto é que eu tenho inveja? Será que a gente, né, sabe exatamente qual é o momento? Será que isso é inveja? Porque muitas vezes nós colocamos assim, não, eu tenho uma admiração pelo outro, né? Enquanto está até a admiração, ok, mas quando passa disso, a desejar o que é do outro, né? Quando passa a desejar estar no lugar do outro, aí entra a inveja, realmente, né? De uma forma mais ela vai entrando sutilmente, mas é caracterizada como inveja. Se tivesse só na admiração, mas começa assim, quando se quer camuflar. Não, eu gosto da forma do outro fazer, do outro, né, se comportar, eu admiro o que conseguiu, mas quando você obsessivamente quer estar vivenciando tudo aquilo, aí é a inveja. E lembrar o quanto as reencarnações são extremamente importantes e bem-vindas e uma oportunidade para a gente ir se depurando desses sentimentos que ainda nesse plano carregamos, inegavelmente, ainda carregamos. Uns mais, outros menos, mas o fato é que estamos aqui para aprender a diluir, a dissolver tudo isso, preconceito, inveja, egoísmo, vaidade, enfim, todo esse kit que a gente sabe que está embutido na nossa caminhada, mas a gente vai trocando na medida do possível por caridade, por leveza, por empatia, por tudo isso tão lindo que a doutrina vai ensinando a gente a abraçar como comportamento. É isso. Muito bem. Só para fechar, eu queria chamar, né, reforçar as ideias de vocês aí, quando trouxeram, né? Quando Jesus trouxe essa questão da sutileza, da percepção, das comunicações, né? Quando o Vivaldo vem trazer justamente esse material farto que nós temos de estudo da Revista Espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8º, Kardec já dizia: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem quer tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. É o que a gente está fazendo aqui, gente. A gente justamente se debruçando sobre a Revista Espírita, vendo o encadeamento das ideias de Kardec, é aí que a gente tira o chapéu para Kardec para observarmos o quê? Aquilo que ele diz. A racionalidade o tempo inteiro, utilizando a racionalidade o tempo inteiro e também tendo como fruto não só as ideias dos espíritos, mas observando ao longo do tempo, os fenômenos mediúnicos. Eu acho que nós perdemos essa característica da racionalidade. Nas casas espíritas nossas, a gente tem agido de uma forma com uma crença excessiva e não utilizando do aspecto da instrução, da racionalidade, do questionamento. Como é que Kardec, olha as perguntas que ele se referiu aí aos 3 espíritos nesse artigo que eu apresentei, as perguntas que ele faz também a São Luís, nós vamos ver nas evocações, nas conversas familiares de além túmulo, conversando como a gente está conversando aqui, normal. Você é o verdadeiro padre, por que você veio fazer? Olha como é que a gente se dirige para os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. Meu irmãozinho, como é que você está? Não, você vai para um bom lugar. A gente se enche de misticismo, não dialoga com os espíritos como seres que eles são iguais a gente, não tem nenhuma diferença. E eu digo para vocês, viu? Isso é regra geral. Eu conheço centenas de casas espíritas nesses 42 anos de movimento espírita. Por esse Brasilzão de meu Deus. Já participei com centenas de médios diferentes, inclusive médios famosos, tudo a mesma coisa.
a forma de como a gente dialoga com os espíritos não é como se estivéssemos conversando com pessoas normais, que são. A gente tem uma crença excessiva neles. Kardec não foi assim, gente. Kardec foi como frio. Kardec foi racional. O tempo inteiro ele trabalha assim com racionalidade. E a gente tem que adquirir isso. E sem nenhum problema. Você vê que Kardec não se deixava envolver pela vaidade, nem também se deixava abater pelas críticas. Vamos ver mais na frente esses artigos aí. Muita coisa interessante. Nós estamos em julho de 1858. Eu estou em 4 grupos de estudos. E aí já tem o grupo primeiro que eu estou em julho de 1861. Então é muita coisa. E Gilson falou uma coisa interessante aí, que isso serve para todos nós. Essa troca de experiência com pessoas de outras regiões. Nós estamos aí, Gilson de Tocantins, Lala em Feira, Kleber em Juazeiro, Vivaldo em Jacobina, Graça em Jacobina, aí tem a Ananda em Brasília, tem Cristiano em Tocantins, tem eu aqui em Mirangaba, né? Eu estou na fazenda agora, apesar de que eu sou cigano, cada dia estou num lugar, mas aí a gente percebe essa interação, essa troca de experiência. Isso é enriquecedor, é maravilhoso, viu? Alguém tem algum comentário final a fazer? Se quiser, temos 2 minutos para fechar o tempo. Não? Então, maravilha. A semana que vem... Olha, a Cristiana está com um problema seríssimo profissional. Ela pediu desculpas, por isso que ela não pôde estar. Inclusive, pediu para eu apresentar o artigo dela. Mas é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, que tem muito para ajudar a gente. Julivan também teve um problema particular e não pôde participar. E a Nanda também. Nesse período de pandemia, os professores estão trabalhando muito, mas muito mesmo. Quem já foi professor como Graça aí, sabe que é complicado. Você passar, imagine, 8, 10 horas, como a gente está aqui numa reunião dessa, você passar 8, 10 horas em frente a um computador ou um celular e ainda ter que preparar todo esse material. Haja garganta, haja cabeça. Coitado dos professores nesse momento, né? E o salário, ó, como dizia o professor Raimundo, e o salário, ó. Muito bem. Quem quer fazer a prece final? Silêncio. Eu faço, então. Opa, pode fazer, Vivaldo. Vivaldo, pode fazer, Vivaldo. Eu disse silêncio geral, pessoal. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Agradecer em especial a oportunidade do estudo, a divulgação de conhecimento através de diversos pontos de nosso país. Agradecer o amparo da espiritualidade a todos os membros desse grupo, aos nossos familiares, amigos, amparo a todos esses professores, profissionais de saúde que estão lutando tanto nesse momento. E temos a certeza, esse momento difícil vai passar. É mais uma aprendizagem para o planeta como um todo, para todos nós habitantes. Estávamos, como eu disse, muito arraigados no orgulho, na vaidade e outras coisas, na violência. Então, foi um freio que a espiritualidade arrumou para nos auxiliar. Na realidade, não podemos imaginar que estamos sendo punidos, estamos sendo ajudados para darmos um avanço um pouco maior na nossa caminhada. Assim, agradecemos a todos os irmãos, espíritos, amigos e protetores que estão nos acompanhando, nos abençoando, protegendo a cada um de nós, nossos familiares, nosso país como um todo. Que esse amor e essa paz esteja conosco hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus amigos, foi maravilhoso estar com vocês nesta noite. Até a semana que vem, né? Até a semana que vem. Muita paz. Boa noite, fiquem com Deus todo mundo. Paz e luz para todos. Boa noite a todos. Também, Graça. Para todos vocês, um abraço, gente. Bom Boa fim de semana aí. semana. Tchau. Tchau.